Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio na ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, tratamento de esgoto para a preservação do Rio Pinheiros, reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander, para que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares para sua casa, empresa ou fazenda, com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander. Oi, gente, eu sou a Paula Merlo, diretora de conteúdo da Vogue Brasil, e dou as boas-vindas a vocês nessa mentoria especialíssima com a Bruna Ortega, que é Account Director do WGSN. Bruna vai falar, assim, vai dar uma super aula para a gente. O WGSN, para quem não sabe, é um grande birô de tendências que a Vogue lê, escuta e vai atrás para entender tudo que vai vir a ser moda, inclusive. E a Bruna, que é super expert em negócios, também aproveitou para combinar esse seu expertise, a moda, beleza, com criatividade, estratégia e, claro, tendências. Então, Bruna hoje vai falar com a gente sobre o consumidor do futuro 2023, um futuro, né, Bruna, que nem é tão futuro assim. 2023 é basicamente amanhã. Bem-vinda. Muito obrigada, Paula. Obrigada pela introdução. Obrigada a todo mundo que está assistindo aqui a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Para quem não conhece a WGSN, quero apresentar um pouquinho, explicar um pouquinho do que a gente faz, para quem está vendo pela primeira vez. A WGSN é o maior portal de tendências do mundo, presente em mais de 56 países. Nós lideramos pesquisas de tendências para diversas verticais, inclusive moda, comportamento de consumidor, beleza, entre outros assuntos. E a gente traz esse pensamento, né, do que o consumidor vai querer para os próximos anos. O que ele nem sabe que ele quer ainda, não é mesmo? Exatamente. Acho que esse é o ponto mais importante. Mais do que a gente saber o que ele quer, é esse desejo que ainda está embutido e que ele vai ser aflorado, né, e vai para o mainstream daqui a alguns anos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, do Consumidor do Futuro 2023. Eu espero que vocês gostem aqui do nosso papo. Então, gente, eu vou deixar vocês com Bruna falando do Consumidor do Futuro 2023. Espero que vocês gostem. E é isso, Veste Rio 100% digital. Beijo, Bruna, obrigada. Tchau, beijo, gente. Boa mentoria. Obrigada, Paula. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vai ser um super desafio eu falar um pouco desse conteúdo aqui pra gente. O Consumidor do Futuro 2023 é um reporte para vocês terem ideia, ele tem mais ou menos 7.000 palavras. Eu vou tentar resumir aqui em alguns minutos de apresentação, por volta de 40 minutos aqui para vocês, um pouco desse conteúdo maravilhoso, onde vocês vão conseguir entender sobre esse comportamento do consumidor, né? Como eles vão pensar, o que eles vão sentir, como eles vão fazer as compras no ano de 2023. Bom, então, para começar um pouco dessa história, eu vou contar um pouco para vocês sobre esse caminho do consumidor até a compra final.
Aqui na WGSN, a gente olha tanto para os dados demográficos, que é quem é esse comprador de fato, então olhando idade, região, estado civil e renda, mas também para nós é importante entender esses dados psicográficos, que é por que de fato as pessoas compram o que elas compram. Nesse cenário que a gente está vendo atualmente, é muito importante essa análise dos dois lados para ajudar a gente a vencer nessa economia digital e realmente impulsionar o engajamento desse consumidor no futuro, tá? Porque esse comportamento de compra, esse caminho até a compra final, ela vive mudando, né? Então, a gente acredita que esse consumidor cada vez mais vai fazer uma aposta emocional nas marcas. Então, para a gente entender, né, como as pessoas pensam, como elas se comportam, é mais importante do que nunca para a gente conseguir entender essa equação que faça sentido, né? Então, aqui nessa apresentação, eu pretendo mostrar para vocês como esse consumidor vai ter um interesse emocional nas marcas, né? O que vai fazer eles comprarem de fato, quais são esses gatilhos emocionais e principalmente as estratégias de engajamento para a gente se conectar com essas pessoas no futuro. Bom, então, para a gente entender, tendo esses pontos, né, em relação ao consumidor, a gente já entendeu aqui que a gente tem que saber, né, os seus desejos, as suas necessidades. A gente vai entender também a forma mais eficaz da gente se comunicar com esse consumidor e isso vai, obviamente, impulsionar a conversão de vendas. Então, para a WGSN, além desses 3 pontos que vocês estão vendo aqui no slide, a gente tem uma camada extra que sustenta tudo isso, que é a criatividade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como vai ser esse futuro para 2023. Então, assim, sem a gente pensar, né, no cenário atual, que é, obviamente, cheio de provações e tribulações, a gente tem vivido um ano de 2020 e 2021 de grandes surpresas. Parece que quando a gente começava a entender uma normalidade, ou vislumbrar, né, algum sinal de normalidade, aconteceu um novo evento, então uma nova crise global, uma mudança, mudava tudo radicalmente e rapidamente, fez com que a gente realmente sofresse consequências em relação a isso. Mas quando a gente olha para 2023, né, que são os próximos anos, e se Deus quiser estaremos todos vacinados, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ver uma transição de um lugar de medo e de insegurança que a gente enfrenta atualmente, graças a essas mudanças muito rápidas, e vai transformar isso num lugar de esperança, né, que vai fazer com que a gente reflita sobre essas questões atuais e também sobre esse mundo futuro. Então é muito importante a gente entender que a gente vai dar espaço para esse novo lugar de esperança e não mais de ansiedade e de medo, né, de insegurança. Aqui nessa apresentação, eu vou trazer para vocês 2 pontos principais. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre os sentimentos de consumidor. Então, quais são os sentimentos que vão, de fato, moldar as características desse consumidor de 2023? Na WGSN, nesse reporte específico, nós passamos por 4 sentimentos, porém hoje eu vou focar nos 2 primeiros, que é a percepção de tempo e a apatia, que vão ser o foco de hoje, porque são sentimentos realmente globais, que a gente tem, de fato, uma certeza muito grande de que vão fazer parte de sentimentos que vão influenciar esses futuros compradores, então eu vou focar nesses 2 primeiros sentimentos, mas aqui também, para falar de uma forma muito breve, a gente tem outros 2 que são a esperança. A esperança, ela vai ser um sentimento super importante, principalmente para a geração Z, que tem mais ou menos de 11 a 26 anos, que é a geração que futuramente vai fazer as diferenças, de fato, no mundo, e que vão trocar esse sentimento de positividade, que ele é muito mais passivo, para um sentimento de esperança, que ele é ativo, onde a gente, de fato, arregaça as mangas e faz as coisas acontecerem. E o último sentimento que vocês estão vendo aqui, e que eu não vou entrar mais profundamente, é a motivação cautelosa. Os fatos que aconteceram em 2020 e 2021, que fizeram com que a gente, de fato, se comportasse de uma forma mais cautelosa, vão continuar fazendo parte da nossa vida, mesmo quando a gente estiver passando por um momento de estabilidade. É como se fosse um trauma que ficou por conta da pandemia. Mas hoje eu vou entrar aqui mais adiante nesses 2 primeiros sentimentos, que são percepção de tempo e apatia. E depois que eu passar por esses 2 sentimentos, eu vou mostrar para vocês, de fato, quem são esses consumidores do futuro. Eu vou entrar nas 2 primeiras tribos, que são os antecipadores e os novos românticos, e aqui a gente tem 2 outros que vão ficar para um outro momento para a gente discutir.
Mas é sempre divertido, eu sempre gosto de, conforme eu for apresentando esses consumidores do futuro, pensar qual desses sou eu, né? Em que grupo, em que tribo que eu me conecto mais ou que eu me identifico melhor, tá? Então, é legal vocês fazerem essa leitura ou da marca de vocês também, tá? Bom, então vamos começar primeiro a falar desses sentimentos de consumidor, né? O que vai moldar essas características desse consumidor do futuro. Então a gente vai começar aqui falando de percepção de tempo, que é o nosso primeiro sentimento. Então, quando a gente fala de percepção de tempo, ele é um fator decisivo quando a gente fala de impulso de compra, porque de fato, devido à pandemia e os lockdowns subsequentes, tudo isso distorceu a nossa percepção de tempo. Eu não sei se vocês sentem da mesma forma que eu, ou da forma que a gente aponta aqui no nosso reporte, mas essa falta de percepção de tempo se chama paradoxo da quarentena. O que isso significa, né? As pessoas que estão como eu, trabalhando em home office, por exemplo, a gente tende a achar que os dias estão passando muito lentamente, mas quando a gente olha para o calendário, a gente fica assustado, né? Que a gente já está no meio do ano e o tempo passou muito rápido. De forma diferente, a gente vê, por exemplo, os trabalhadores da linha de frente do Covid, que estão no hospital, por exemplo. Eles têm uma percepção diferente. O dia para eles passa muito rapidamente, enquanto o ano passa lentamente. Então, a gente começa a ter uma percepção de tempo completamente alterada, né, por conta da pandemia, e que isso vai ajudando a gente a acumular, né, uma exaustão ao longo do tempo. Aqui a gente fala que, com o tempo se tornando um ponto coletivo, né, um ponto de pensamento coletivo, então a gente passa a pensar como passar melhor o nosso tempo, como aproveitar melhor o nosso tempo, a gente tende, geralmente, a voltar para os tempos passados. Todas as vezes, vocês podem reparar que a gente está passando por um tempo de insegurança, de incerteza, a gente tende a fazer essa reflexão de uma memória temporal, né, onde tudo ia bem. Então, a gente tende a voltar, por exemplo, para uma década das primeiras experiências da nossa vida, do primeiro emprego, do primeiro amor, que foram aqueles momentos, de fato, que trouxeram essas primeiras experiências e trouxeram boas lembranças, né? Então, quando a gente tem essa reflexão dessa memória temporal, isso é um traço comportamental que os psicólogos chamam de curva de reminiscência. Então, foi muito o que aconteceu durante a pandemia. Vocês devem ter acompanhado aí diversos seriados, músicas antigas, séries como Bridgerton, por exemplo, fazendo muito sucesso, músicas, né, que não estavam em alta, começaram a ser mais escutadas no Spotify. Eles têm diversos dados mostrando, né, dessas músicas antigas voltando a serem tocadas durante o período pandêmico. Então é quase que como se a gente olhasse para trás em busca desse acalento, né, desse quentinho no coração de quando tudo ia bem. Então, essa sensação de que o tempo está parado, né, do lado de fora, enquanto a gente olha para trás, que é essa curva de reminiscência, né, olhar para o passado, para os nossos anos dourados, que são muito individuais, está dando origem a um conceito conhecido como jet lag social. O que é o jet lag social? Ele é muito parecido com o jet lag que a gente tem quando a gente viaja, por exemplo, né? Que é aquela sensação de exaustão, quase uma ressaca, quando o nosso relógio biológico ele não está de acordo com o relógio do tempo, né? Então, aqui a gente fala que essa desconexão, né, entre o nosso horário de trabalho, do relógio biológico e a vida social está fragmentando a nossa sociedade e distorcendo esse nosso senso de tempo coletivo. Então, quando as pessoas não têm mais essa percepção de tempo, a nostalgia que eu estava contando para vocês é uma âncora fundamental onde as pessoas se agarram e se sentem no presente, mesmo que elas estejam pensando no passado. Então, a nostalgia, vocês vão perceber no ano de 2023, de uma forma mais profunda nos negócios, que ela vai passar a ser um ponto super importante em desenvolvimento de produto, em comunicação de marca. A gente tende a ver movimentos indo para o passado para nos reconectar ao que realmente importa. Então, esse é um ponto super importante aqui nessa apresentação. E eu sigo aqui para o próximo sentimento de consumidor. Então, além dessa percepção de tempo, que ela está um pouco distorcida e que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ter um segundo sentimento, que é a apatia.
No dicionário, a definição de apatia, ela fala que é a falta de emoção, motivação, entusiasmo. É um termo que fala de um estado de indiferença no qual o indivíduo não responde aos estímulos da vida emocional, social ou física. A apatia, ela foi um mecanismo de segurança do nosso corpo, da nossa vida, de uma forma de lidar com tudo o que estava acontecendo. Afinal, a gente sabe que não é só a pandemia, né? Foi a pandemia, são as questões políticas, o cenário econômico, né, que acometeu muito desemprego, né, na nossa sociedade. Então, a apatia foi uma forma do nosso cérebro responder a esses estímulos, né, que foram acontecendo durante esses 2 últimos anos, tá? Então, a gente fala que aqui nessa parte da apresentação, a gente traz de novo os eventos de 2020, que a gente sabe que eles, obviamente, vão reverberar por muitos anos, e a gente está falando aqui de 2023. E esses anos, né, levaram a uma intensa desordem emocional. Então, a gente passou por medo até a indignação, passamos da tristeza até a raiva. Isso levou as pessoas a serem impulsionadas, e a gente criou um termo novo aqui que se chama FOFO, que é o Fear of Finding Out, que é o medo de descobrir. Antigamente, a gente tinha o termo FOMO, que é o Fear of Missing Out, que era o medo de perder as coisas, né? A gente não queria ficar por fora de nada do que estava acontecendo. O FOFO é exatamente o contrário, que é o Fear of Finding Out, que é o medo de descobrir, é uma apreensão do que está por vir, né? Será que as coisas vão piorar? Eu não aguento mais nada de novo que está acontecendo no mundo. Então é uma forma da gente se proteger também, tá? Então isso fala sobre apatia. E aqui a gente tem um dado interessante. Em agosto do ano passado, uma pesquisa da Pew descobriu que 55% dos usuários adultos das redes sociais nos Estados Unidos se sentiam exaustos com a quantidade de postagens, de discussões políticas, tudo que a gente tem visto, né, de uma forma muito intensa nas redes sociais. Então essa evolução crônica, né, de diversos tipos de notícias que impactam a nossa vida, junto com as jornadas de trabalho que estão sendo mais longas por conta da pandemia, essa agitação social e política, e todos os desafios, né, que foram associados à pandemia levaram a gente a se sentir esgotado emocionalmente e fisicamente. E isso em um nível global, tá? Não só aqui no Brasil. Mas, de fato, o que isso significa, né, para 2023? A gente fala aqui de uma coisa que se chama cuidado estruturado, que é um mecanismo de enfrentamento a esse ciclo de apatia da pandemia. Então, ao invés da gente se preocupar com todas as coisas e ter que lidar com diversas questões, a gente, de fato, vai escolher aquelas coisas que, de fato, são mais importantes, onde a gente vai colocar o nosso foco. Isso quer dizer que as pessoas vão adotar mais adblockers, unfollowing de contas que não fazem sentido, ou de notícias que acabam gerando gatilhos, curando melhor, né, o conteúdo dos seus feeds sociais, né, e dos conteúdos que elas absorvem aí no dia a dia. E aqui a gente fala que esse consumidor, então, está aprendendo a dar um passo para trás e a examinar objetivamente as informações que são apresentadas para eles, e não consumir tudo de uma forma voraz, né? Então, eles vão dar um passo para trás, determinar uma resposta que seja mais apropriada àquele momento, ao invés de ter uma reação automática e consumir tudo, tá? Então, essa apatia, junto com essa percepção de tempo, que foi o outro fator que eu trouxe para vocês, estão influenciando de fato a maneira que as pessoas estão gastando o seu dinheiro, usando o seu tempo de lazer, interagindo com as marcas. Então, isso de fato tem a ver com vocês, né? Tem a ver com a forma que as pessoas vão comprar no futuro. Aqui a gente até traz essa frase do MC Alexander que fala: não podemos ser eficazes em lidar com problemas ou criar mudanças em nosso mundo quando estamos espalhados em diversas direções. Ou seja, a gente não consegue dar conta de todas as coisas, né? A gente precisa realmente ter um foco para a gente conseguir aguentar ou passar por essas situações de dificuldade de uma forma mais assertiva, tá? Bom, então, na próxima sessão, eu vou mostrar para vocês, finalmente, quem são esses consumidores do futuro. Então, recapitulando, a gente trouxe aqui primeiro os 2 sentimentos de consumidor, né? Falamos um pouco sobre essa percepção de tempo alterada e falamos um pouco de apatia, né? Como um mecanismo de defesa por parte do consumidor. E isso nos leva ao primeiro perfil,
que é dos antecipadores, né? Então, aqui nesse próximo bloco, eu vou mostrar para vocês como esses sentimentos de fato moldam esses perfis de consumidores, de que forma que a gente faz para se conectar melhor com eles, tá? Então, aqui a gente traz esse primeiro grupo, que é dos antecipadores. Os antecipadores são um grupo que eles estão extremamente afetados por esse senso distorcido de tempo, eles têm um senso de fadiga emocional e, ao mesmo tempo, eles estão sendo impactados por essa incerteza econômica, né? Então, a gente sabe que todos nós estamos, né, afetados por essa incerteza econômica. Aqueles que não perderam seus empregos, de alguma forma, estão inseguros. Então, para esse grupo específico, depois de tantos acontecimentos, eles só desejam uma coisa, que é estabilidade, né? Então, eles precisam de marcas que entreguem estabilidade, segurança, que deem interferências mínimas na sua vida. Afinal, eles estão lidando com muitas coisas diferentes. Eles têm muitas vezes os filhos dentro de casa fazendo EAD, eles estão cuidando do trabalho, da vida pessoal, tudo num ambiente novo e de uma forma completamente nova. Então, a gente vai falar que aqui para os antecipadores é importante a gente lidar com a estabilidade, com conforto e com um senso de normalidade, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente entregar isso para esses consumidores, tá? Então, continuando a falar um pouquinho deles, esse consumidor, né, dos antecipadores, eles têm uma mentalidade que a gente chama de mentalidade recessiva, né? O que significa uma mentalidade recessiva? A gente vai, de fato, antes de comprar um item, né, como eu falei para vocês, eles são instáveis financeiramente, eles têm esse senso, né, essa insegurança financeira. Então, já que eles estão preocupados, eles estão adaptando seus gastos de acordo para trazer esse senso de normalidade. Então, antes deles comprarem um produto, eles vão pensar, eu preciso desse item, se eu comprar esse item, quanto tempo ele vai durar? Ele é revendável? Ele é reutilizável? Ele é reciclável? Né? Não vamos esquecer que a gente tem novas prioridades também. Então, a gente precisa transformar os nossos serviços ou as nossas marcas acessíveis, fáceis e convenientes para os antecipadores. Então, para isso, a gente tem algumas estratégias de engajamento. A primeira delas é bem específica e a gente fala de refil automático. Existem alguns serviços, né, que a gente adoraria que tivesse um refil automático. Por exemplo, produtos que a gente usa no nosso dia a dia, papel higiênico, café, fralda de criança, são coisas, né, são produtos, detergente, né, são produtos que a gente adoraria que eles fossem abastecidos automaticamente. A Amazon criou um serviço que se chama Dash Smart Shelf, que ele é conectado com alguns tipos de produtos e que ele tem uma balança, né? Como ele está fixado ali numa base reta, quando essa balança começa a sentir que o peso do produto está acabando, ele manda uma mensagem para a Alexa, que é a facilitadora ali da Amazon, e ela compra esses produtos para você e entrega na sua casa. Tudo isso de uma forma muito simples, sem que você seja notificado, sem que você tenha que se preocupar em fazer essa compra, em passar o seu cartão, porque tudo isso já está registrado no sistema da Alexa. Então, na verdade, a gente traz aqui essa ideia de reabastecimento automático, né? Para os antecipadores, trazer essa estabilidade e tirar aquela carga mental, que é o que a gente de fato sente no nosso dia a dia, né? Para os antecipadores, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eles têm essa mentalidade recessiva, como eu falei para vocês, né? Então, pensando muito na recessão econômica, com essa insegurança. Então, trazer para eles esse tipo de estratégia que elimina o desperdício é um ponto importante, porque isso também é uma forma sustentável da gente comprar somente o que a gente vai utilizar. A segunda estratégia para os antecipadores são os serviços por assinatura. Então, hoje, se a gente tem aí Netflix, Globoplay, enfim, vários serviços de assinatura, a gente vai começar a ver isso cada vez mais. Na WGSN, a gente tem alguns dados que 75% das marcas que vendem diretamente ao consumidor, no futuro, vão ter pelo menos uma oferta baseada em assinatura. E isso não significa só esses serviços, né, que a gente usa através da internet. A gente também está falando de assinaturas de Apple, de Nestlé, de Fortnite, que é um jogo online. Então, a gente começa a ver diversos setores adotando as assinaturas a partir de já, mas isso se tornando muito mainstream em 2023. Então, aqui para esses antecipadores, saber que uma entrega está realmente definida vai ajudar eles a construírem essa rotina do dia a dia
enquanto esses serviços, né, que são integrados, combatem essa fadiga emocional que a gente tem, o que a gente chama de carga mental. A gente tira uma coisa da nossa vida que a gente não precisa mais pensar sobre ela. Principalmente quando a gente fala de produtos de bem de consumo, ou produtos de assinaturas de roupas, por exemplo, pode ser uma estratégia bem interessante, faz com que as pessoas pensem menos, né, a respeito de coisas que muitas vezes elas não têm tempo de pensar. Né? Então, aqui eu acho que uma estratégia interessante para as marcas é pensar, de fato, o que essas pessoas estão assinando, né? Como elas estão mudando isso, qual a taxa de uso dos produtos delas, né? E isso vai fazer com que a gente tenha uma estratégia de serviço de assinatura mais assertiva. Outro ponto positivo do serviço de assinatura é o que a gente chama de entrega de dopamina. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente recebe uma caixa que vem do correio para nossa casa, mesmo que é algo que a gente tenha comprado previamente, não um presente, quando a gente abre essa caixa, quando chega na nossa casa, o nosso cérebro libera, né, alguns químicos, as dopaminas, que fazem com que a gente tenha um pico de satisfação instantâneo ali, né? Então, esse é um ponto super importante para os negócios e que garante quando a gente está falando de um serviço de assinatura de produtos. E a gente também traz outra estratégia para os antecipadores, que é o poder da pré-venda. Então, esse consumidor dos antecipadores, eles não gostam de ser pegos de surpresa. Para eles, quando eles vão comprar um produto e eles encontram, né, o estoque esgotado, isso libera também uma carga, né, no cérebro deles de insatisfação. Né? Então, poxa, eu já me dispus o meu tempo a vir até esse site, a comprar esse produto, e esse produto não está acessível mais para mim, né? Ele não está disponível. Então, essa disponibilidade de estoque evita, né, um senso de insatisfação para os antecipadores que não estão dispostos a ter mais nenhuma surpresa na vida deles, né, devido a todos esses fatores que eu trouxe anteriormente para vocês. Então, aqui a gente fala de marcas que começam a trabalhar com formato de pré-vendas, né? Então, aqui a gente fala, por exemplo, de uma marca chamada Pangaia, que ela está presente nos Estados Unidos e na Europa, que é uma marca de vestuário, e eles trabalham com esse modelo de pré-vendas que reduz o desperdício, a superprodução de produtos, que a gente sabe que é uma questão muito importante na moda, principalmente, e que vai atrair esses compradores que desejam saber que o produto está em estoque. Ou, pelo menos, que ao invés dele encontrar o estoque esgotado, ele tem a opção de, se você quiser esse produto, em 15 dias ele estará com você, pois produziremos ele a partir da sua demanda. Existem várias marcas que estão trabalhando com esse formato, tem uma abordagem sustentável muito bacana, né, de evitar excesso de produção, e além de tudo entrega, né, tá sempre disponível para o consumidor, tá? Então, essa é uma estratégia que eu acredito que é super forte para os antecipadores. E por fim, a gente fala de economia facilitada. Eu falei para vocês que os antecipadores, eles também estão super preocupados com a economia. E eles precisam caçar esses descontos, né? A gente sabe que hoje grande parte das marcas tem os cupons, né? Tem o código do vendedor, tem o que quer que seja. Mas muitas vezes, como eu falei para vocês, eles não têm o tempo hábil para poder caçar esses descontos, né? Eles não são capazes de fazer isso e eles gostariam de ter essa facilidade e proatividade por parte das marcas. Então, aqui a gente já está vendo modelos de descontos que são super inovadores, né? Que tiram esse trabalho braçal por parte do consumidor. Então, a Microsoft, por exemplo, desenvolveu um software junto com o navegador Bing, que ele libera uma bandeirinha azul e já mostra ali quais são os produtos em desconto, quais são os sites onde você vai encontrar o menor preço, e ele já adiciona esse desconto diretamente no seu carrinho de compras, né, no seu checkout. Ou seja, você não precisa fazer esse trabalho sozinho. Então, assim, cada vez mais as marcas vão ter que ser criativas para conversar com essa mentalidade, né, que é super cautelosa em relação ao consumo e entregar algo que os consumidores muitas vezes nem estão esperando, né, trazer esse elemento positivo para a vida deles de uma forma muito fácil e que entregue essa normalidade e estabilidade que é tão importante para os antecipadores, tá? E aqui nós vamos para o nosso segundo e último perfil de consumidor, que é dos novos românticos. Os novos românticos, eles também são afetados pelos sentimentos que eu trouxe para vocês, principalmente por um esgotamento mental, né? Então, vamos analisar um pouco do que está acontecendo hoje para a gente entender sobre esse novo perfil que eu vou apresentar para vocês dos novos românticos. A pandemia,
ela fez de fato com que as pessoas trabalhassem muito mais, darem muito mais do que elas estavam esperando. Seja por 2 fatores, né? Ou por uma insegurança, por medo de perder os seus empregos e estarem full time ali no escritório, dentro de casa, querendo mostrar serviço, ou seja porque outras pessoas perderam seus empregos, elas tinham que suprir esses espaços que ficaram vazios. Isso teve um aumento de uma carga de trabalho muito grande. Para 2023, a gente fala que esse consumidor finalmente vai entender a necessidade de se reconectar com as suas emoções e com o que realmente importa na sua vida, com a sua família, com o senso de comunidade, realmente com o que é importante para os seus valores, né? Então a gente vai ver de fato uma separação muito maior entre esse ambiente de trabalho e a nossa vida pessoal, e eles vão realmente se reconectar com esses valores, e as marcas conseguem também entregar isso para eles de diversas formas, que é o que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Bom, então aqui, voltando a falar um pouco do contexto, né, por trás dos novos românticos, aqui a gente fala que realmente, né, esses últimos 2 anos foram os mais produtivos da nossa vida, né, e exaustivos também, se eu puder dizer assim. Isso foi muito intensificado porque, trabalhando dentro de casa, a gente não teve tempo de deslocamento até o trabalho, a gente não teve os almoços em equipe, a gente ficou muito mais tempo frente às telas, no teclado, emendando uma reunião na outra, né, sem esse tempo de descanso ou de pausa entre as coisas. Então isso fez com que as pessoas tivessem um nível elevado de expectativa de trabalho, né, realmente foi muita coisa que aconteceu, e agora elas vão buscar um equilíbrio melhor entre a vida pessoal e profissional. Então a gente vai ver um consumidor que precisa realinhar os seus valores, os seus sentimentos em relação às pessoas e também em relação à comunidade, tá? Então aqui a gente traz um pouco dessa importância, né, dos valores para essas pessoas. E aqui parece até que eu estou trazendo um discurso meio hippie, mas não é sobre isso, né? A gente vai, de fato, ver que o consumidor vai estar dando mais importância para a sua saúde mental, que é um ponto crucial quando a gente fala desse grupo. Então, para a gente falar de estratégias de engajamento para os novos românticos, a gente começa a falar do entusiasmo aos rituais, né? Então, é muito importante a gente entender como as empresas vão se preparar para esse grupo que está em busca, de fato, de se reconectar com os seus sentimentos, né, com o seu eu. Então, aqui a gente vai trazer, né, que em resposta a esse período prolongado de desconexão e até de introspecção, porque a gente não se conectou com as outras pessoas, os consumidores estão famintos por momentos sensoriais, né? Então, esse é um ponto super importante. Então, parte dessa reação contra essa produtividade pandêmica parte em busca de uma transcendência. Então, esses novos românticos, eles querem sincronização com o entorno, eles vão buscar, de fato, rituais, né, de bem-estar. Aqui eu tenho um exemplo de uma marca que eu pessoalmente adoro, que é a Third Ritual. Se escreve três, né, de Third Ritual. É uma marca britânica de bem-estar, eles têm uma gama de 5 produtos, né, no seu site, só que o produto mais legal deles é essa vela que vocês estão encontrando aí no slide. Como que essa vela funciona? Ela tem esses pininhos, né, que são conectados a essa vela, e cada pininho marca um tempo, né? Então o primeiro pininho é 5 minutos, o segundo é 10 e assim por diante. Quando você acende a vela, você começa uma meditação, e na hora que esse pininho cai no pratinho de cobre ali embaixo, ele reverbera o som do ON, e significa que você passou 5 minutos meditando, por exemplo. Então é um produto muito bonito de decoração, mas que ele tem esse apelo de uma preocupação com a nossa saúde, além de falar de rituais de bem-estar. Dentro do site da Third Ritual, eles também têm uma série de rituais que fazem com que a gente se sinta melhor. Rituais de caminhada, rituais de leitura da mão, rituais de meditação, por exemplo. Então, eles ensinam as pessoas a se sentirem melhor de diversas formas. Mas também, falando de produtos, existem formas da gente ajudar esses novos românticos a se conectar melhor, né, com o seu eu interior, a falar dessa saúde mental e emocional. Então, aqui a gente começa a ver, por exemplo, diversos produtos surgindo com claim de busca, por exemplo, de mudanças de humor ou até de melhorias sensoriais, né? Então, na indústria de beleza, nós temos diversos clientes na WGSN que estão falando muito sobre isso agora. O perfume que deixa você se sentindo mais feliz,
o batom que ajuda você a se sentir mais calmo, né? De repente, no ambiente de trabalho. Então, um aspecto sensorial que esses produtos podem causar na nossa vida. E aqui, a gente traz um ponto super importante, né? A gente tem esse lado que ele parece ser mais lúdico, mas que ele ainda é possível, né? Através das marcas. E um exemplo muito real, que é essa marca de óculos que vocês estão vendo aqui na tela, que é a GLCO. É uma marca de óculos e eles desenvolveram lentes específicas, uma lente vermelha, amarela e verde, como vocês estão vendo na tela. Essa lente tem uma tecnologia que promove efeitos diferentes nas pessoas quando elas usam esse produto. Então, tem a lente do Boost, né, para a gente se sentir mais energizado, a lente Relax, para a gente relaxar, e a lente Focus, que é para a gente focar de fato. É claro que a gente já viu óculos em diversas marcas com cores de lentes diferentes. Porém, aqui a marca começa a trabalhar o aspecto emocional ou até mais físico, né, de como esse produto pode te beneficiar, além de ser um óculos de sol ou um óculos de proteção. Então, é muito importante a gente começar a olhar para esse lado, né? De que forma que o nosso produto consegue ajudar as pessoas no dia a dia. A gente também tem visto outros produtos surgindo, né, com esse beneficiamento. Então, a gente tem visto, por exemplo, muitas marcas trabalhando CBD, né, que acho que foi liberado no Brasil para alguns medicamentos no ano passado, em 2020. A gente tem uma marca muito interessante de benchmark na WGSN que chama Rainbow, que é uma empresa sustentável de cogumelos medicinais, e elas vendem esses alimentos e suplementos que ajudam você a elevar a mente de acordo com o efeito que você quer, né, de relaxamento, de energização, uma série de coisas dessa forma. Então, aqui a gente traz alguns exemplos de como as marcas têm entregado, né, essa necessidade de reconexão com os consumidores. E por último, a gente fala de higiene emocional, né, então a gente fala cada vez mais da importância da higiene mental e emocional, que vai cada vez mais atingir a massa, principalmente quando a gente está falando do ano de 2023. Durante a pandemia, vocês devem ter acompanhado muitas marcas falando de bem-estar, ou até de bem-estar emocional, por conta dos efeitos da pandemia, né, em relação à ansiedade, depressão, até insônia, né? Muitas marcas de moda, inclusive, abordaram esse assunto. Mas é muito importante que quando a gente entre nesse assunto, a gente, de fato, abra um espaço onde exista troca, um espaço seguro, onde as pessoas consigam, de fato, falar como elas se sentem também, ter uma ajuda através das marcas, né? Tem um exemplo que eu gosto muito aqui na WGSN, que é o Thai Self. O Thai Self, ele é um diário pessoal de saúde mental que você baixa, né, no seu computador, e todos os dias você escolhe um emoji que melhor representa a forma como você está se sentindo naquele dia. Depois de um mês, por exemplo, você consegue um balanço, né, de como você se sentiu em grande parte do tempo. Ele te passa alguns gráficos e dicas de como você pode se sentir melhor ou alterar o seu humor, por exemplo. Então, isso é uma forma da gente conseguir rastrear aí o fato de como o consumidor está se sentindo. Imagina se dentro de um site de e-commerce a gente poderia trazer um pouco, não só desse nível de satisfação, mas como a gente se sente de fato, né, navegando ou conhecendo aquela marca. Então é uma forma bem interessante, e aqui no slide vocês estão vendo uma forma maravilhosa da Real, que é um espaço em Nova York, que é uma associação de bem-estar mental. Então, eles oferecem sessões one-on-one, e não tem nada a ver com aquele consultório de psicólogo que a gente está acostumado, né? Tem um approach completamente novo, mais inclusivo também. Então, aqui a gente fala que essa higiene emocional vai continuar sendo um fator-chave e vai impactar os alimentos, a beleza, os interiores e, claro, as roupas, né? Então, esse é um lugar para a gente, de fato, investir, significando que, de fato, se cuidar é cool. E por último, a gente traz aqui para vocês um adendo a essa apresentação, que é o mercado do metaverso. É muito importante eu trazer esse ponto aqui para vocês, apesar de fugir um pouco dos dois perfis de consumidor que eu apresentei. A gente sabe que tem muitas pessoas que durante a pandemia foram muito
proativas, agitadas, começaram a fazer coisas novas, cursos. Isso não aconteceu com a maioria das pessoas, obviamente, porque acho que o fator emocional, né, ele foi muito importante e impactado por grande parte das pessoas, mas a gente traz aqui uma oportunidade para as marcas conversarem com esse consumidor que busca novos estímulos, né? Então, aqui a gente traz para vocês ao mercado do metaverso, que ele, na verdade, é um reino digital compartilhado, onde a gente consegue ter várias formas de expressão e de experiências através desse terceiro espaço. Na verdade, ali é uma internet 3.0. É um terceiro espaço conectado, onde a gente consegue se comunicar, jogar, comprar, aprender, trabalhar, tudo através da internet e desse terceira dimensão. Aqui a gente já tem alguns exemplos reais de marcas que estão usando o metaverso. Então, em dezembro de 2020, vocês devem ter acompanhado o desfile da Balenciaga, que se chamava Afterworld. Vocês podem buscar no YouTube depois o desfile. E ele aconteceu todo no metaverso, né? Então, através desse vídeo, você conseguia ver as roupas digitalmente, vocês conseguiam também comprar através desse ambiente digital as roupas que foram apresentadas na coleção, acompanhar esse desfile ali naquele espaço do metaverso da Balenciaga. Outra estratégia foi a da Disney, por exemplo. A Disney, em novembro de 2020, abriu o que eles chamaram de Disney Theme Park Metaverse, que é uma experiência virtual dentro do espaço físico da Disney e vice-versa. A Disney queria muito que as pessoas continuassem sentindo a Disney dentro da Disney e fora da Disney, né? Então, dentro das nossas casas, a gente conseguia ter experiências, né, dentro da Disney, nesse espaço virtual, e estando dentro do parque físico, a gente consegue ter experiências que são muito mais criativas e feitas para as pessoas, né? Usando os nossos dados, o nome, as nossas informações pessoais, para termos uma interação muito mais pessoal com as atrações do parque. Né? Então, aqui a gente começa a ver esse mercado crescendo e sendo uma oportunidade para as marcas explorarem no futuro. Bom, pessoal, aqui então eu vou trazer os principais pontos da nossa apresentação. Então, eu falei um pouco de poder de previsibilidade, perdão. Então, aqui a gente falou que a gente quer cada vez mais entregar para os antecipadores produtos que são previsíveis, a gente quer tirar a carga mental dessas pessoas. Então, a gente fala desde o poder de pré-vendas, até o refil automático, até o serviço de assinatura que eu trouxe para vocês como estratégias importantes. Aqui, continuando, a gente vai ter aqui também o lazer diversificado. Então, as mudanças na rotina de trabalho e essa priorização do autocuidado fazem surgir esse consumidor focado nos amigos, na família. Então, fala muito dos novos românticos que eu trouxe para vocês. Então, a gente precisa de produtos que estejam alinhados a esse novo estilo de vida. Falamos do consumo e entretenimento, né? Então, a gente precisa trazer uma nova forma das pessoas consumirem. Eu trouxe aqui um pouco até do mercado do metaverso, né? Como uma oportunidade, né? De um canal digital onde a gente consegue interagir, fazer compras, se divertir de uma forma nova, para se conectar com esse consumidor. Bom, aqui vocês estão vendo na tela, pessoal, um QR Code onde vocês conseguem apontar o celular e baixar um release dessa apresentação que eu fiz aqui para vocês hoje. E agora eu vou aproveitar esses últimos minutinhos para ver as perguntas de vocês. Eu só vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que chegaram. Vamos lá. A primeira pergunta foi: como você enxerga o futuro dos influenciadores digitais, considerando a saturação desse mercado? Você acredita que eles ainda são relevantes para as grandes marcas? Olha, os influenciadores digitais, a gente vê que eles estão passando por uma mudança, né? Principalmente quando a gente olha para o novo consumidor da geração Z e dessas gerações mais jovens, a gente percebe que eles se conectam muito mais com os valores das pessoas, né? Eles olham para qual é o valor dessa pessoa? Muitas vezes é a sustentabilidade, muitas vezes é a inclusão. Qual é a grande verdade? Qual é a razão que essa pessoa existe ali na internet? Qual é a mensagem, a missão dela ali por trás? E isso acaba se conectando muito melhor com essas gerações que estão por vir e consumindo das marcas. Então, eu acredito que os influenciadores que existem atualmente vão acabar sobrevivendo porque a maioria deles tem criado as suas próprias marcas, né? Então, diversificando a sua renda. E esses novos que estão surgindo, né, e que trazem esses valores, essas discussões que são super pertinentes para o momento atual, tendem a ter maior fit, né, uma maior conexão com esse consumidor do futuro
que eu apresentei aqui para vocês, tá? Bom, vamos ver mais perguntas aqui. Bruna, você acha que a geração Z tem um hábito de consumo mais imediatista baseado nesse contexto tecnológico, com excesso de informações que foram inseridos desde cedo? Olha, eu não diria que eles são imediatistas, até porque eles ainda não têm a renda necessária para ser grandes consumidores. E a gente sabe que nos próximos 5 anos, provavelmente, eles vão ser grande parte dos consumidores mundiais, né? Como eu falei, a geração Z, ela dá valor para outras coisas. Diferente das gerações anteriores, que compravam muito mais baseado em preço, ou até, de repente, até numa comunicação, ou na escolha do produto, para a geração Z, essa questão dos valores que eu trouxe anteriormente, é um fator decisivo, né, para as marcas. Então, é uma geração que já nasce, por exemplo, ecoconsciente, eles dão valores, né, para a inclusão, e isso de dentro para fora, e não só como uma forma de comunicação e de vantagem comercial por parte das marcas, né. Então, eu acho que para a geração Z, esse hábito de consumo, ele está muito atrelado às suas verdades próprias, né, a uma construção muito diferente do que foi nas gerações anteriores a eles, tá? Bom, temos aqui uma pergunta do Maurício. Você acredita na desconexão das marcas das redes sociais como estratégia de posicionamento para instigar o consumidor? Exemplo da Bottega que tomou essa decisão. Bom, eu não acredito nisso. Na verdade, eu não sei se eu tenho uma opinião ainda formada, porque eu acho que só uma marca como a Bottega poderia ter uma ação como essa e ainda continuar bem sucedida, como eles estão. Eu acredito que nenhuma outra marca do mundo, principalmente, sei lá, que não tem essa magnitude, poderia tomar tal ação. Então, eu não acho que a desconexão das marcas nas redes sociais seria uma estratégia de posicionamento que poderia funcionar para qualquer outra, sinceramente, né? Mas, com certeza, foi uma estratégia interessante, conseguiu um grande buzz, e eu acho que eles estão trabalhando muito com essa ideia de exclusividade, né? Até o branding da marca, ele está cada vez mais escondido, a gente sabe que é Bottega através de outros códigos de identificação. Então, são coisas que são muito específicas ainda para eles. Eu não acredito que isso possa ser adotado pela massa, por exemplo, ou por marcas menores, tá? Bruna, qual a sua opinião sobre o mercado de consumo de alto luxo? Acredita que esse público acha relevante a conscientização de consumo, moda sustentável e recycling? Percebo que esse público tem hábitos desenfreados em busca do status que as peças das novas coleções trazem sem essa nova conscientização. O que você acha? Depende, se a gente está falando do mercado old school, provavelmente você está super certa, mas a gente olhando para o luxo, né, e nos nossos reportes que avaliam, né, esse mercado de luxo, eu acho que esse público, ele está muito mais interessado em exclusividade, sabe? Em tempo, em luxo como uma forma de bem-estar também, né, de viagens. Eles estão focados em outras coisas, não só em objetos, né, em bens. Eu acho que muito mais em experiências, né? A gente tem visto um pouco disso, a gente tem alguns reportes falando disso. Se você quiser me mandar um e-mail, fica super à vontade. Eu vou adorar conversar mais com você sobre o mercado de luxo, porque tem muito assunto para a gente falar sobre isso. Acho que daria uma palestra inteira sobre o mercado de luxo aqui também. Bruna, como atrair... Priscila pergunta, Bruna, como atrair os velhos consumidores, gerações que não estão conectadas e mesmo assim tem muito poder aquisitivo para consumo? Qual estratégia as marcas podem adotar para não deixar de falar com esse público? Olha, a gente, nas nossas pesquisas na WGSN, a gente começou a analisar desde o começo da pandemia até muito recentemente, e a gente tinha uma preocupação, porque bem no pico da quarentena, a gente até falava, nossa, as pessoas agora consumindo só online, como que os baby boomers, por exemplo, que é a geração mais velha, vão fazer suas compras, né? A gente usou muito iFood, usou todos os aplicativos que podiam trazer uma facilidade. Como que será que essas pessoas consumiram? E a gente, de fato, viu um pico, né, de pessoas, né, mais velhas, de baby boomers, utilizando as plataformas digitais como uma forma de consumo de fato, né? Então, a gente tende, muitas vezes, a menosprezar esse consumidor, achando que ele não está conectado ou que ele está em outros canais.
Mas nos nossos estudos, a gente vê que, inclusive aqui no Brasil, isso foi muito importante, né, a gente começar a ver esse crescimento. E assim, a gente tem um reporte bem antigo que fala sobre isso aqui na plataforma, inclusive de marcas que já falavam com esse público mais velho, que fizeram as coisas mais simples. Eu vou dar um exemplo que parece muito bobo, mas é verdade, tá? É um case real. Uma marca que conseguiu aumentar a conversão, porque eles aumentaram o tamanho da fonte do site, né, para que esses baby boomers conseguissem enxergar melhor, né, conseguisse trazer uma navegação mais facilitada possível, para que eles tivessem uma experiência, né, sem nenhuma complicação, né, ou sem muitos filtros. Então, são pequenas coisas que parecem bobagem, eu falando aqui, mas que de fato aumentam a conversão quando a gente fala desse público mais velho. E é claro que a gente não pode deixar de falar do WhatsApp, né? O WhatsApp, por exemplo, é um canal super importante para esse público hoje. A gente sabe que eles estão no WhatsApp, eles podem até não estar consumindo online, mas com certeza eles estão no WhatsApp. E se tornou um canal de venda super importante quando a gente começou a pandemia, né? Da gente ter um contato mais pessoal com essas pessoas, mesmo estando longe fisicamente, né? Entregando produtos, códigos de desconto, coisas que se conectavam com esse consumidor específico. Então, foram alguns dos pontos que a gente viu as marcas trabalhando e que com certeza vão continuar fortes e relevantes aí para os próximos anos, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu respondi todas as perguntas, mas caso vocês queiram me mandar, se alguém ficou com vergonha de mandar sua pergunta ou queira falar mais sobre algum assunto profundamente, vai ser um prazer conversar com vocês. Meu e-mail é bruna.ortega@wgsn.com. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, eu fiquei super feliz com essa apresentação e nos vemos em breve. Muito obrigada. Um beijo.